isolamento social e o fechamento de escolas, as crianças e adolescentes estão em casa e, na sua maioria, consumindo alimentos concentrados em açúcar, sódio e conservantes. É preciso que as famílias se adaptem e façam uma reestruturação da alimentação. É importante realizar trocas saudáveis e auxiliar com atividades diferenciadas para que haja o controle da ansiedade. O Papo Indica de hoje conta com a ajuda da Manu, uma garotinha de 9 anos que vai nos ensinar a fazer um bolo delicioso de beterraba. Oi gente, meu nome é Manuela, eu tenho 9 anos e hoje eu vim aqui para ensinar uma receita super fácil e super saborosa. Tipo, você tem dificuldade para comer legumes, verduras? Você pode comer sem gostar. Tipo, eu não gosto de beterraba e amo bolo de beterraba. E para essa receita super saborosa de bolo de beterraba que você vai aprender agora, a Manu usou os seguintes ingredientes: 2 beterrabas grandes picadas, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de trigo, meia xícara de óleo, 3 ovos, meia xícara de leite, 1 colher de café de fermento em pó. Coloque os ingredientes em um liquidificador. Agora vamos começar pelos líquidos. Óleo, o leite e os ovos. Agora a gente vai para as farinhas. O trigo, o açúcar e, por último, a beterraba, que é o nosso principal. E o pó royal você vai colocar quando você estiver mexendo. Mexa até ficar uma massa consistente e coloque ao forno por 40 minutos em temperatura de 180 a 200 graus. É isso, gente. Eu já fiz um bolo aqui para a receita não ficar gigante. Agora eu vou pegar ele. A Manu é uma mini chefe de cozinha incentivada pelos pais. Gosta de aprender e de fazer muitas receitas saudáveis. Já a Manuela está na fase de escolher. Não como isso, não como aquilo. Então, qual que é a forma que eu faço para ela poder estar se alimentando de verduras, de frutas, de legumes? Sopas, bolos de legumes como de cenoura, bolo de beterraba. Aí eu faço muffin de banana. Essas coisas ela vai fazendo juntamente comigo e ela vai participando e ela introduz a alimentação. Dessa forma bacana, ela consegue se alimentar de uma forma saudável e ao mesmo tempo brincando. Essa nutricionista garante que manter a rotina alimentar da família é fundamental nesse período. A criança precisa ser estimulada, né, com cores, com variedades, com texturas diferentes. Então, uma melancia, ao invés de ser servida só cortada, você pode usar um cortador diferente ou mesmo uma faca, cortar em cubinho, fazer bolinhas com um boleador, congelar, colocar um palitinho e fazer estilo picolé, né? Ou fazer um suco. Então, outras preparações podem ser criadas. Pode ser feito um cremosinho com um iogurte natural. Então, a gente pode ir criando outras preparações que sejam mais atrativas e saborosas também. A Nutri explica ainda a importância de uma boa alimentação para as crianças, principalmente nesse novo normal, com escolas fechadas, aulas online e o isolamento social devido à pandemia do coronavírus. O cuidado deve ser redobrado. Primeiro, para a gente dar o aporte necessário do seu sistema imunológico, para a gente deixar essas crianças mais resistentes. Então, eu tenho que oferecer alimentos que vão ter vitaminas e minerais que vão dar esse aporte, como também evitar os excessos, né? Querendo comer maiores quantidades de alimento, principalmente os doces e frituras, refrigerantes, o que a gente precisa prevenir, para não causar obesidade infantil. Na última
última sexta-feira, dia 28 de agosto, foi comemorado o Dia Nacional do Voluntariado. E nós, do Papo com Ela, fizemos uma reportagem para homenagear todas aquelas pessoas e entidades que voluntariamente se doam para ajudar a melhorar o mundo. Vamos conferir? Você já ajudou alguém? Já cuidou de uma causa em prol de um grupo? Já doou parte do seu tempo para a construção de um mundo melhor? A nobre missão de ser voluntário é transformadora e tem um único requisito: se colocar no lugar do próximo. Nesse caminhar eu vejo que o voluntariado me formou. Me formou como pessoa, como mulher e como profissional. Voluntário é quando Deus capacita você para amar o teu próximo. Costumo dizer que ser voluntário é muito mais do que ser um voluntário. É ser chamado, é identificar esse chamado na sua vida para poder repassar para as pessoas. O trabalho voluntário leva conforto e esperança a quem precisa. Missão que os brasileiros sabem fazer muito bem. A atividade é praticada por mais de 7 milhões de pessoas no país. Os dados são de 2018 do IBGE, que mostra que a atividade começa a ser praticada ainda muito novo pelos brasileiros, a partir dos 14 anos. Gente como a Karime, que iniciou a atividade na adolescência junto com a mãe. E hoje, aos 27 anos, faz parte de um grupo de voluntários que cuida de moradores de rua. Hoje eu integro o Fórum de População em Situação de Rua da capital, fazendo um trabalho de ajuda a essa população, de buscar valer os direitos dessa população que muitas das vezes são negados, como também ouvir esses homens e mulheres e jovens que estão em extrema vulnerabilidade, que muitos nem mais se enxergam como detentores de direitos. Cuiabá é exemplo de trabalho voluntário. Muitas atividades iniciaram pequenas e hoje fazem a diferença em associações e bairros da capital. A gente começou com uma festinha do Dia das Crianças. Começamos com 4 formas de bolo e com essas 4 formas de bolo hoje nós temos uma cooperativa de mulheres onde a gente passou da criança para abraçar a mulher vítima da violência, vítima do abuso sexual. O trabalho de um voluntário transforma a vida de quem recebe tanto amor. A gente atende catadores de resíduos sólidos no aterro sanitário de VG a princípio, e o reciclar ele nasceu de um sonho de querer dar maior visibilidade e qualidade de vida para esses catadores, né? Então, a princípio ele era um projeto de serviços sociais. Hoje a gente está caminhando a passos pequenos, mas estamos para que ações sejam mais concretas, ou seja, criar ecopontos em locais de Cuiabá, entre outras ações que facilitará o trabalho deles. E fazer o bem também ensina. Quem pratica o voluntariado tem muita história para contar. E eu tenho um testemunho muito legal em relação ao voluntariado, quando eu estive em Boa Vista, lá na divisa com a Venezuela, em Pacaraima, que me marcou muito no trabalho missionário e voluntário que eu fiz ali, onde tinha uma fila de venezuelanos esperando comida na esquina com a marmitinha na mão, e de repente aquela fila se desfez e todo mundo foi embora com fome, sem a comida. E nisso eu vi uma família que eu conheci na missão, que eu chamei eles, vem cá, e chamei eles para comer, levei eles para a rodoviária. Era uma mãe, 2 filhos, um menino e uma menina, e uma sobrinha de 16 anos. E eu perguntei para eles, o que vocês querem comer? Pode ir ali, escolhe o que vocês quiserem e tal. Eles foram lá e pediram, foi lanche, né, para todo mundo, paulistinha. Eu e minha equipe, a gente abençoou a vida deles. Quando chegou o lanche, a menina pegou o lanche, quando ela mordeu, ela começou a chorar. Gente, aquilo pra mim foi, sabe, foi muito marcante, foi um momento bem assim, que eu identifiquei, sabe, o tanto que faz a diferença ser voluntário, o tanto que faz a diferença a gente poder ajudar as pessoas. No Brasil, desde 1985, o dia 28 de agosto é dedicado especialmente para quem pratica o bem.
É comemorado nesta data o Dia Nacional do Voluntariado. Acredito que não somente eu, mas provavelmente você não está satisfeito com o mundo hoje em dia, cheio de desigualdades, entre outras coisas. E nós somos responsáveis por isso, sabe? Cada um tem o seu papel, cada um pode exercer algo, cada um tem uma característica singular que pode mudar a sociedade. Hoje eu não me vejo mais sem essa obra. Eu não me vejo mais sem amar, sem trabalhar, sem fazer algo pelo meu irmão. Eu amo ser voluntário. Amo. Ser abençoado não é ter tudo que eu quero, é repartir o que eu tenho. Então fica aí essa mensagem pro seu coração. Um dos mais renomados artistas plásticos de Mato Grosso, Adir Sodré deixa uma lacuna de saudade e um legado de sua obra artística. Sodré morreu no dia 10 de agosto aos 58 anos. Suas pinturas colorem e embelezam muitas áreas da capital, incluindo alguns viadutos e estabelecimentos comerciais. As artes de Adir Sodré estão espalhadas por Cuiabá, em viadutos, na fachada desta escola particular. No coração da capital, os traços de Sodré colorem este restaurante, um dos mais tradicionais. O expoente da arte plástica do estado nos deixou em 10 de agosto. Fica a saudade e uma lacuna no meio artístico-cultural. Perder o Adir foi muito doloroso, porque além de um amigo querido, o Adir era um grande talento. Essa tela que eu uso de fundo nas minhas lives foi o Adir que pintou para mim. Quando ele estava pintando a tela, eu falei, Adir, não vai errar meu nome, hein? Ele falou, eu sei escrever teu nome, ó. Colocou o D com E e faltou um C. Adir Sodré, para mim, era uma manifestação do talento artístico. Uma pessoa de grande reverência, muito feliz. Uma pessoa que era genial nas coisas que se propunha a fazer. Apaixonado por música, por literatura. Um cara que vai fazer muita falta para nós. A presença do Adir era muito marcante, mas continua sendo por meio da obra dele. A sexualidade é um dos temas presentes nas obras de Sodré e aparece em boa parte das produções. Em 2017, um de seus quadros esteve ao lado de Pablo Picasso, na exposição Histórias da Sexualidade, no Museu da Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand. Adir já chegou a retratar questões indígenas e denunciava a invasão causada pelo turismo em determinadas regiões do Brasil. O que começou a diferenciar o Adir de tantos outros artistas que surgiam naquele momento foi ele trazer uma linguagem também internacional, em um período onde que não era se notado um estilo diferente, além daquilo que era considerado estético e muito bonito. A arte aqui, né, colocada nas paredes, nos museus de Mato Grosso, ainda eram muito clássicas ou neoclássicas, e ele trouxe a crítica social. A cultura regional era um dos temas principais da obra de Sodré. Nacionalmente, o trabalho dele era apresentado como um diálogo constante com a tradição da história da arte. Em seu nome, o artista levava a Mato Grosso de norte ao sul do país. Suas obras eram reconhecidas também no exterior. Sodré já expôs em países como Japão, Estados Unidos e França. A arte leva as pessoas em lugares inimagináveis. Um rapaz jovem, criado na periferia de Cuiabá, que se tornou um artista reconhecido internacionalmente, com obras no MASP, com obras em coleções de pessoas muito significativas, com obras em acervos internacionais. Adir Sodré vai fazer muita falta para Mato Grosso. Adir Sodré nasceu em 1962 na cidade de Rondonópolis. Em 1977, passa a frequentar o Ateliê Livre da Fundação Cultural de Mato Grosso. Participou também de coletivas Como Vai Você, a Geração 80, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Rio de Janeiro, em 1983.
e Modernidade e Arte Brasileira do século XX, no Museu da Arte Moderna de Paris, em 1987. Aqui no meu quarto eu tenho 5 obras do Adir aqui, ó. Quando ele me deu essa obra aqui, ó, ele disse assim: tô melhorando Picasso. Adir está espalhado pela minha casa inteira. Para onde eu olho aqui, eu vejo Adir Sodré. Didi, onde quer que você esteja, eu te amo muito e muito obrigado por deixar minha vida mais colorida. Então a perda desse grande artista realmente foi um duro golpe nos corações de todos nós, nos amigos mais próximos. Ele que era um cara sempre muito querido, muito alegre, eu tenho particularmente excelentes recordações ao lado dele, sempre foi muito carinhoso, sempre muito brincalhão, e vai ficar nos nossos corações a arte do Adir, o talento do Adir, a irreverência do Adir, que ela sirva de inspiração para as novas gerações. E eu acho que uma das funções desse poder público, e hoje eu estou aqui na condição de secretário, é não deixar que a obra dele se perca e que os ensinamentos e que tudo que ele nos passou de bacana, que a gente consiga levar para frente. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Hoje a gente falou sobre as fake news e o desserviço que essa prática faz na nossa população. Então é muito importante que a gente sempre se atente, antes de compartilhar um conteúdo, se ele é verídico ou não, principalmente nesse momento de pandemia, em que anunciam curas milagrosas e a gente sabe que ainda não existe uma vacina e ainda não existe um remédio específico para a Covid-19. Então sempre cheque aquela informação que você recebe antes de passá-la para frente. Lembrando que o Papo com Ela vai ao ar todo domingo às 10 da noite. Nosso horário alternativo é quinta-feira, 1h da tarde. Você pode nos ajudar a fazer o programa dizendo aquilo que você gostaria de ver discutido aqui no Papo com Ela. Sugestões também para os nossos quadros pelo e-mail papocomelatbo@gmail.com ou pelo nosso Instagram, @Papo com Ela. Tenham todos uma excelente semana. A gente volta na semana que vem trazendo mais informação para você. Até lá!